Descobrir a verdade sobre nós mesmos é algo que requer um olhar que nós não conhecemos, um escutar que nós não conhecemos, um sentir que nós não conhecemos. E é isso que explica toda essa dificuldade. O que torna para todos nós essa tarefa da compreensão da realidade, daquilo que somos, que é a realidade de Deus, uma tarefa que não é tão simples, porque nós não fomos educados para uma aproximação dessa nova forma de olhar, de sentir e de escutar. Então, essa aqui é uma das tarefas que estamos propondo para você. Se aproximar de um trabalho sobre si mesmo é ter a maior e mais importante missão na vida. Veja que coisa estranha é a nossa particular forma de olhar, de sentir e de escutar o que a vida representa. Nós acreditamos que nós temos outras missões, algumas outras razões. Então, quando as pessoas elas se perguntam o porquê de tudo isso, o porquê da vida, qual é a missão que elas têm, qual é a missão que elas trazem, o que elas estão aqui para fazer, é porque elas acreditam que exista alguma coisa maior do que a ciência da verdade sobre elas mesmas. Até porque nós partimos de um princípio equivocado, algo que nós recebemos da cultura humana. Dessa forma condicionada de pensar sobre nós mesmos. É a ideia de que nós nos conhecemos e que já sabemos o suficiente sobre nós mesmos. Repare isso. O que você sabe sobre você é o que o pensamento conta sobre você. E o que o pensamento lhe conta é aquilo que a cultura lhe passa, é aquilo que a cultura lhe conta, é aquilo que a cultura lhe diz. É aquilo que o mundo, nessa forma de propaganda, dando continuidade àquilo que o pensamento tem construído ao longo da história, tem estabelecido, como sendo real, como sendo verdadeiro. A grande verdade é que nós não sabemos quem nós somos. Nós temos ideias sobre quem somos. A descrição da história que você tem é da história de memória que você carrega sobre um personagem que está presente aqui, que tem um nome e uma história. Esse personagem é aquilo que você diz que é você. Nós fomos educados para pensar assim, para sentir assim, para viver também dessa forma. E aqui com você, nós estamos investigando isso. Em razão da ideia de ser quem você acredita ser, você carrega a ilusão de que você tem alguma missão. Veja o que estamos dizendo aqui, investigando aqui.
Enquanto você de verdade não compreender a verdade sobre si mesmo, e essa compreensão da verdade sobre você, aqui dentro do canal, dentro dessas colocações, a meu ver, é a grande e real missão que nós temos. Não existe qualquer outra missão. A sua real missão é tomar ciência da verdade sobre você. Quando isso fica claro, quando isso se mostra real, temos presente a própria vida. A própria vida divina, a própria vida de Deus. Porque essa é a verdade sobre você. Quando fica claro, aqui nesse instante, a verdade desta missão. Então, a sua missão é tomar ciência de quem é você. Tudo mais que gira em torno de realizações externas, fora essa verdade que você traz, é algo que o pensamento humano tem estabelecido. Assim são os nossos ideais, motivos, razões, projetos, sonhos. Há um nível de incompletude, de insatisfação, de dor e sofrimento no ser humano. Ele não se dá conta com clareza disso que está presente. Porque ele está, em geral, sempre distraído, vivendo e se estabelecendo sempre em novas formas de busca de sensação, de prazer, de realizações externas. A razão de ser, a verdade de ser, isso fica oculto. O modelo do pensamento presente em cada um de nós tem estabelecido valores humanistas, mundanos, pessoais, particulares. Então, por estrutura e natureza, esses valores são egocêntricos. Eles giram em torno de uma personagem que o pensamento tem estabelecido dentro de cada um de nós, como sendo a verdade da vida. Aqui descobri que a realidade da vida é a verdade de sua natureza divina, é a beleza do encontro com a liberdade, com a felicidade, com o amor, com a paz. Portanto, você nasceu para realizar isso. Essa é a sua missão. Acordar. Apenas isso. Se tornar ciente de que não existe esse mim, esse eu. A verdade de Deus é a verdade do seu ser, de sua natureza verdadeira. Sem isso, nós estamos vivendo na ignorância. Essa vida na ignorância é a que tem produzido o caos no mundo, a confusão no mundo.
Assim, todo sofrimento, desordem, os conflitos diversos que temos, observe que são sustentados pelo modelo egocêntrico de comportamento individualista, separatista, exclusivista, egocentrado de cada um de nós. A sua relação com o outro é a relação que tem como princípio a busca de algum nível de preenchimento. Realização, satisfação ou prazer. Então, o conflito está estabelecido nos relacionamentos porque está estabelecido a relação na separação. Vejamos uma coisa aqui importante. Nós, em geral, nunca entramos em comunhão com alguma coisa. Nós sempre nos mantemos separados. É a busca do desfrutar aquela dada coisa, mas se mantendo separada dela. Sendo um elemento que extrai disso ou daquilo algum nível de preenchimento, satisfação. Algo puramente egocêntrico. Nós desconhecemos a comunhão. Mesmo num relacionamento próximo ou íntimo, o marido está interessado nele mesmo e a mulher nela própria. Os nossos interesses são interesses particulares. Eles só se encontram apenas a nível de uma negociação. Então, nesse dar e receber, essa negociação ainda se sustenta num formato de separação. Então, o que temos presente não é a comunhão. Nós precisamos descobrir na vida a beleza do amor. Não há amor em nossas vidas. Sim, isso mesmo, não há amor em nossas vidas. Em nossas relações, há sempre o autocentramento, o autointeresse. De uma forma declarada, isso não se mostra, mas de uma maneira oculta e camuflada, está sempre presente em nossos relacionamentos a presença do ego. A presença da arrogância, da presunção, da busca do controle, da busca do poder, da busca de satisfação nele ou nela. Isso é basicamente egocentrismo? Não há comunhão nesse contato. Nossos interesses psicológicos, emocionais, sexuais, financeiros, são interesses centrados no sentido de um eu que está sempre insatisfeito com o que consegue e sempre carente e pedindo por mais. Escute isso com atenção. E você irá perceber que a expressão eu te amo ou eu gosto de você é uma expressão de satisfação, de prazer. Quando você diz para o outro eu te amo, é porque você está sentindo prazer com ele ou ela.
Você está se sentindo naquele momento, naquele dado momento preenchido? Satisfeito? Então, nós estamos vivendo dentro de momentos onde, nesses momentos, algum nível de satisfação e preenchimento ocorre. E, juntamente com isso, uma frase, uma expressão, um sorriso, um beijo, um abraço, um contato íntimo. Mas a grande verdade é que psicologicamente nós estamos distantes um do outro, separados, cada um envolvido na sua própria busca. Então, o sentido do eu, do ego, é algo presente em nossos relacionamentos. Se dar conta disso, tomar ciência disso, requer um olhar, requer um escutar, requer um sentir. E eu quero repetir isso: um sentir, um olhar, um escutar, que nós desconhecemos. Eu volto a dizer, nós precisamos da presença do amor em nossas relações. Mas não haverá amor em nossas relações enquanto você não compreender a verdade sobre você. A verdade sobre sua real natureza é que a sua natureza verdadeira é de completude, é de felicidade. Ela não busca preenchimento, satisfação. A verdade sobre você é que a realidade do seu ser não precisa, psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente ou sexualmente, do outro. É quando se torna possível um contato real de comunhão, quando não há mais dependência, quando não há mais esse sentido egóico dentro dos relacionamentos. Então temos a presença divina, a presença de Deus, a presença do amor, que é você, quando o ego não está. É isso que estamos procurando aqui com você. Tomar ciência disso. Isso requer a visão do autoconhecimento. É necessário que você se compreenda e descubra esta liberdade, que é a liberdade de uma vida livre do eu, do ego. Por isso temos enfatizado aqui, e temos diversos vídeos aqui no canal. Temos estudado com você a importância de se conhecer, de se compreender, de descobrir o que é escutar, sentir, olhar a si mesmo, olhar o outro, olhar a vida de uma forma real. Então aqui estamos tratando com você da importância do autoconhecimento. Aquilo que estamos aqui compartilhando com você foi aquilo que me foi mostrado. Você tem aqui a foto de Ramana Maharshi. Aqueles que se aproximavam de Ramana Maharshi, ele compartilhava com esses a verdade da Atma Vichara, da aproximação da verdade divina, da verdade sobre eles mesmos. Porque, como seres humanos, nós estamos alienados
da verdade de Deus. Porque estamos vivendo na condição psicológica de modelo de mundo, de modelo de história humana, onde os nossos valores são os valores que o pensamento tem estabelecido na história humana, na formação dessa estrutura, que é esse modelo de sociedade que nós conhecemos. Uma sociedade que está assentada em possuir, em adquirir, em obter, em se manter dentro de um programa de inveja, ambição, onde está presente todo tipo de confusão que o pensamento, nesse modelo do ego, tem estabelecido. Podemos romper com isso quando temos uma aproximação de nós mesmos. Aqui é primeiro tomar ciência dessa psicológica condição em que nos encontramos, onde nós somos, nesse sentido do eu, do ego, tudo isso que a sociedade é. Fomos educados por ela. Nós estamos apenas dando continuidade a esse modelo social de existência humana. Então, descobrir o que é olhar, o que é escutar, o que é perceber aquilo que se passa conosco nesse instante. Então, se torna possível um rompimento com essa condição para algo novo presente. Então, a autoobservação, esse olhar, o real olhar é o real escutar, é o real sentir. É isso que Ramana Maharshi chamava Atma Vichara. E nós estamos compartilhando com você como realizar isso nessa vida. Como tornar isso possível para você. Aquilo que alguns chamam de iluminação ou despertar. A iluminação espiritual ou despertar espiritual. Há uma expressão interessante dentro da aproximação da yoga. A expressão é moksha. A palavra moksha aponta para essa nova e real condição livre do modelo do eu, do modelo do ego. Moksha significa liberação nessa vida. Liberação nessa vida é a liberação dessa velha qualidade de ignorância de vida, como tem sido a vida humana. Então, a ciência do seu ser é a liberação nesta vida. E isso é moksha. Então, o que é moksha? É a liberação. É a presença do perfume do amor na vida. Não há mais o sentido do eu, o sentido do ego. Então, nós temos a presença da verdade divina. Uma outra expressão que nós temos trabalhado aqui com você, dentro dessa visão da escola da yoga, e é conhecido também no Zen e em outras escolas, a expressão é samadhi. O que é samadhi? Samadhi é a visão da vida,
onde só a vida está presente. É quando nos aproximamos da vida sem esse particular centro que se separa dela, que é o ego. Nós precisamos descobrir aqui como ter uma aproximação da revelação desta presença da verdade divina. Aqui, para a maioria das pessoas, soa como um encontro bem desafiador, porque estamos lhe dizendo que você nasceu para o amor, para a felicidade, para a paz. Não haverá amor, paz ou felicidade enquanto o ego estiver presente. Porque esse estado de vida egóica é o estado de ignorância. A beleza desse encontro com a revelação do seu ser requer o descarte da ilusão de todo esse modelo de pensamento dentro desse contexto de cultura humana, de cultura social. Assim, nós precisamos descobrir a verdade sobre quem nós somos. Isso requer o descarte desse fundo psicológico, desse condicionamento psicológico, desse modelo de ser alguém, como a mente nos faz acreditar que nós somos. Então, nós descobrimos aqui juntos, dentro desses encontros, o que é ter uma aproximação desse natural estado de ser livre, do modo como o pensamento representa as experiências, do modo como o pensamento representa os acontecimentos e situações que surgem na vida. Esse escutar, esse olhar, esse sentir a vida, sem esse elemento que se vê como alguém dentro dela. É aquilo que também é conhecido por Túria. É você em seu natural estado de ser. Além desse modelo de sonho, de entidade separada, de existência separada, onde está presente toda essa confusão. Toda essa desordem, todos esses problemas presentes na vida humana, em razão da presença do ego. Descobrir como viver a vida nesse estado natural. Não mais nesse estado de sonho que a gente tem à noite quando dorme, nem nesse estado de vigília, quando parece que estamos aqui realmente acordados. Falando, conversando, lidando com pessoas, mas sempre sustentando esse modelo do eu, do ego, presente. Dentro desse formato de experiência. É isso que nós chamamos de estado de vigília. Precisamos estar além também dessa condição de sono profundo. Quando você dorme, o mundo desaparece. Sua história, memória, tudo aquilo que o pensamento representa desaparece em sono profundo. Veja, são esses os 3 estados que nós conhecemos. Mas há uma realidade presente além do estado de sonho que a gente tem à noite, enquanto dorme, do estado de vigília, que é esse estado comum que nós conhecemos, e desse estado de sono profundo, onde não há nenhum conhecimento, nenhum pensamento
e nenhuma experiência que o pensamento possa descrever. Há uma realidade presente. Essa realidade é você em seu ser, em sua natureza verdadeira, que é o estado de Túria. Túria é o quarto estado. É você nesta visão da realidade, da vida, como ela é, sem o sentido do eu. Esse é o outro significado para a expressão samadhi. Veja, são expressões diferentes, mas que apontam para a mesma realidade, que é a realidade da liberação, da natureza da verdade sobre você, que está em linha com a vida, que é um com a vida, que não se separa da vida. Se isso está presente em todos os aspectos da vida, desta sua vida, que agora não é mais a particular vida do eu, do ego, agora temos presente a beleza do amor. E quando o amor está presente, não há mais sofrimento, não há mais problemas, não há mais ignorância, não há mais ilusão. Assim, a nossa aproximação aqui é a aproximação da visão da verdade sobre nós mesmos, o que alguns chamam de o despertar espiritual ou iluminação espiritual. Nós temos esses encontros aqui online nos finais de semana para trabalhar isso com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Nós temos encontros presenciais, nós também fazemos retiros. Veja, se o que você acabou de ouvir aqui é o que faz sentido para você, eu quero deixar aqui esse convite para você. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê nesses encontros. Até a próxima. Aqui estamos tratando com você do final dessa busca, do fim para essa busca, do início de algo inteiramente novo, que é esse encontro consigo mesmo, nesse estudar a si próprio, nesta aproximação do autoconhecimento, nesse olhar para todo esse movimento interno